Nós agora vamos ver como que se faz uma pomada, que nós vamos chamar de pomada milagrosa, que é uma pomada que nós vamos usar várias plantas. E eu quero mostrar para vocês que plantas são essas. Nós vamos usar a bardana, que é uma planta excelente para a pele. Nós vamos usar o confrei, que é antibiótico. Vamos usar a tansagem, que é uma planta anti-inflamatória. Vamos usar a carqueja, que é desinfetante. O mil em ramas, que é uma pomada para dor. E também vamos usar a babosa, que é estimulante da imunidade. E ela também é excelente para a pele. Primeira coisa que a gente vai fazer é usar uma base extratora. Nós podemos usar a vaselina sólida, que é o que nós vamos usar aqui, ou nós podemos usar a banha de porco ou banha de galinha. Aqui no caso eu vou fazer com a vaselina, porque ela conserva mais para que a gente possa se locomover com essa pomada e levar para outros lugares. Mas se eu quiser fazer com a banha, não tem problema, só tenho que conservar essa pomada na geladeira. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu coloco a vaselina na panela e eu tenho que cortar as plantas. Lembrem, sempre eu tenho que cortar as plantas. Eu não posso colocar a planta inteira, porque senão não sai o princípio ativo. Então aqui eu vou colocar mil em ramas, que é para dor. Tá? Eu tenho 1 quilo de vaselina que eu estou usando, então eu vou usar 200 gramas de plantas medicinais. Tá? Então eu usei a tansagem também, que é um excelente anti-inflamatório e também tem poder antibiótico. A gente não parte as plantas muito pequenas para ficar mais fácil depois na hora da gente filtrar. A babosa, eu não coloco a parte de fora da babosa, eu só retiro a mucilagem. Então eu retiro a mucilagem, coloco aqui a mucilagem e coloco a carqueja, todas as plantas já partidas. A partir daí, então, eu vou ligar aqui o fogo e vou fritar essas plantas na vaselina, que é o meu veículo extrator dos princípios ativos das plantas. Já com o fogo aceso, então eu começo a mexer até que a vaselina fique completamente derretida. Depois que ela começar a derreter, eu vou esperar em torno de 15 minutos para que seja extraído o princípio ativo da planta pela vaselina. Se eu usasse banha, era da mesma forma. Tem muita gente que usa, tem galinha caipira, galinha colonial, o pessoal separa aquela gordura da galinha, armazena e depois pode fazer a pomada também com a banha da galinha caipira. Quando a pomada começa a ferver, é interessante que eu não mexo. Eu quero mostrar para vocês o que acontece quando eu mexo. Quando eu mexo, é como a banha de porco. O pessoal para fora diz que a banha embrabece e sai da panela, ela vira. Então eu simplesmente deixo agora fervendo por 15 minutos tampada. A planta, depois que extrai completamente o princípio ativo, ela fica com barulho de papel. Após fritar as plantas na vaselina, então eu coloco cera de abelha, mais ou menos 1 colher para cada 250 gramas. Então aqui no caso tem 1 quilo, eu botei 4 colheres de cera. E eu coloco a cera depois que eu filtrei a pomada, porque se nós colocarmos a cera antes de filtrar, vai dar um problema na hora de filtrar, na hora de coar, que vai grudar a cera no coador. Então eu vou derramar essa cera, essa pomada, sobre a cera de abelha. E isso vai fazer com que derreta a cera de abelha e dê consistência à minha pomada. Na pomada com vaselina, isso não é tão importante, porque a vaselina já tem uma consistência boa. Mas quando vocês fizerem pomada com banha, é necessário sempre colocar a cera de abelha. Então, ó, aqui está a nossa pomada.
vai derreter a cera de abelha. Eu vou esperar um pouquinho e vou colocar um pouco de própolis. O própolis, além de ser conservante, ele é antibiótico. E o segredo para vocês, já coloquem nas embalagens quando a pomada ainda está líquida. Se vocês deixarem para colocar quando ela solidificar, fica muito difícil de colocar nos potes. Agora, então, eu vou colocar umas 40 gotas de própolis. E a partir de agora eu posso, então, embalar minha pomada. Então, eu vou colocar, dependendo para que é a pomada, se é para uso humano, eu posso colocar nos potes pequenos. Para uso animal, eu posso colocar, inclusive, nos potes maiores. Eu posso usar essa pomada para rachadura de teto, para um machucado, numa castração, num amochamento, aonde vocês acharem importante, porque essa pomada, ela tem plantas para atuar como anti-inflamatório, antibiótico, para dor, para pele, antialérgica. Então, ela é uma pomada que nós aqui chamamos de pomada milagrosa. Então, eu vou colocar a pomada aqui no potinho. E a gente, então, deixa esfriar e depois a gente tampa. Por que que é importante deixar esfriar? Porque senão o vapor da pomada quente, ele condensa lá na tampa e não é legal isso. Então, temos aqui a nossa pomada milagrosa. Vocês podem usar para uma queimadura, para uma ferida, para uma alergia, para dor. Então, é uma pomada que tem várias plantas medicinais.